inverte-se a parábola e nasce a morte, né? Então, eu coloquei o símbolo ali, né? A areinha já caiu, tá terminando. É assim que é. A gente não sabe quanto de areia tem em cima dessa ampulheta, mas ela vai se esvaindo e uma hora ela vai acabar. E a meia-idade, quando a gente sente que a areinha deve estar no meio, se a gente imagina que vai ter essa longevidade aí de 70, 80 anos, nananã, né? A partir de 200, 50, a gente começa realmente a ver que é a descida, né? A morte é outro polo da vida. Aí a morte chega para o pato, né? Eu não consigo ler lá em cima, porque está pequenininho. Alguém quer ler para mim? Pode ler aí? Ou... Eu, Estou por perto desde que você nasceu, por via das dúvidas. Por via das dúvidas, perguntou o pato. Morte é outro polo da vida. Lê embaixo, perdão. Mas lá em cima é isso. Eu estou perto de você desde que você nasceu. Isso aí, as moiras já nos falam isso, né? Tá lá, uma tece, a lã e a outra corta. A gente não sabe qual é esse fio. Mas o que eu amo nessa imagem da morte, gente, é a flor vermelha. Olha que lindo. A morte levando uma flor para o patinho. Olha que imagem linda. Do meio da vida em diante, só aquele que se dispõe a morrer conserva a vitalidade, porque na hora secreta do meio-dia da vida inverte-se a parábola e nasce a morte. Você até então não pensa, né? Você ficar pensando na morte, né? Não dá, né? Tem gente que pensa mesmo, os poetas tem uns que falam da morte desde que eles começaram a escrever, mas a gente começa a sentir, é quando de fato, né? A gente sente que já está chegando dentro das faixas etárias normais, a gente está chegando ali no meio, então a tendência agora é fazer o outro caminho, embora isso seja muito relativo. Inverte-se a parábola e nasce a morte. Vida e morte devem manter em tua existência o equilíbrio. Correto é o que mantém em tua vida o equilíbrio. Olha a balança. Incorreto é o que destrói o equilíbrio. Equilíbrio é vida e morte ao mesmo tempo. Amo e odeio vida e morte. Da perfeição da vida faz parte o equilíbrio com a morte. Quando aceito a morte, reverdece a minha árvore, pois a morte intensifica a vida. A gente sabe disso, né, gente? Quantas pessoas, diante de um anúncio de uma doença grave, mudam a vida, ressignificam a vida. Se me concentro na morte global, meus botões se abrem. Quanto nossa vida precisa da morte. O Jung também nos conclama isso no livro vermelho. Eu amo essa imagem é da Igreja de Praga, né, da Catedral de Praga, que é um símbolo turístico, todo mundo que vai a Praga assenta na praça para ver, na hora que toca o sino, aí é um teatro, aparecem os evangelistas, aparece isso, e tem esse relógio de Praga, esse relógio é a coisa mais linda, olha os símbolos, o espelho, significando autoestima, vaidade no sentido de autoestima, do lado de cá, no oposto, um bandolim, o prazer. Depois um homem com moedas de ouro, porque na época que construíram isso aí não havia banco, eram as moedas de ouro, seria a posse, o poder, né? E a outra imagem é um esqueleto com a ampulheta na mão, que é a questão da espiritualidade. E Jung foi genial, né? Porque ele mostrou tudo isso para gente. O que é a nossa libido? A nossa libido é isso, é a nossa autoestima, a nossa vaidade, né? O nosso amor próprio. E a vaidade, a autoestima é muito próprio da criança. A criança aparece com o papai, ela é assim, é assada, e a gente vai formando, e às vezes na velhice
Nós, psicólogos, muitas vezes, né, vamos tratar de problemas psicológicos que se instauraram na infância. Porque, é burrinho, puxou o pai, coitadinho, é feio igual a madrinha, e vai por aí afora, né? E a gente vai incorporando aquelas coisas e a nossa autoestima vai ficando murchinha, ou ele é burrinho, é inteligente, é isso e aquilo. Aí na vaidade, aí chega a adolescência, né, os hormônios, depois tem que ganhar dinheiro, e chega uma hora que não tem como, na meia-idade, e eu começo a confrontar isso aí. Então, isso é muito legal, porque ao longo da vida, isso que é muito bonito em Jung, é a polivalência da nossa libido, né? A gente não perde a vaidade, a gente não perde o prazer. Aquele versinho da Afrodite, né? Quando eu não puder mais fazer amor, que não me tira o prazer da comida e das doces recordações. É prazer, não importa o que nos dá prazer, né? Posses e poder, talvez num velho seja o mais difícil, porque gasta-se muito mais e nem sempre se prepara. Mas isso é fundamental do Jung. O Jung trouxe para a ciência, né? Para a cultura nossa ocidental, o valor da espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade, que é busca de sentido. Isso é fundamental. Então, diante da vida, né? Isso aqui é uma galáxia que tem bilhões de estrelas, o planeta Terra é um pontinho luminoso, e são bilhões de galáxias. Gente, nossa cabeça não dá conta mesmo, né? Então, diante dessa grandiosidade, né, que são os desafios do processo vital, a gente sempre está com interrogações, conexão com algo maior, além de mim. Isso é fundamental na nossa sustentação da vida. Eu amo essa frase do Jung. Até hoje, Deus é tudo aquilo que atravessa no caminho da minha obstinação de forma violenta e atrevida. Tudo que atrapalha as minhas opiniões, planos e intenções subjetivas e muda o curso da minha vida para o bem, para o mal. Em uma outra afirmação, ele diz: metade da verdade está aqui, ó. A outra metade está nas mãos daquilo que é maior do que nós. É isso. Então, essa consciência, né, da nossa impotência é fundamental. E essa música do Chico, de uma forma poética, olha que lindo, fala tudo. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Não somos donos da nossa vida, né? Planejamos, temos poder, temos tudo, mas tem coisas e coisas além de nós. Essa é a frase do Jung que eu amo, eu achei que eu não tinha colocado. A metade da verdade está na mão do ser humano, está aqui. Mas a outra metade está na mão daquilo que é maior do que nós. Olha que lindo, aquilo que é maior, a gente não sabe o que é, mas não está nas nossas mãos. Nós não somos donos da nossa vida. Eu posso sair de casa agora, eu vou à farmácia, eu preciso comprar remédio. Pode ser que alguém me atropele no meio do caminho, eu morro. Tudo pode acontecer. É a mínima ideia. Isso é verdade. Dessa consciência, né, de algo maior do que nós. A metanoia possibilita maior reconhecimento do unus mundus e se articula com a dimensão espiritual da libido. A relação individual com Deus seria uma proteção eficaz contra a influência nefasta da ação massificada. E a ação massificada, a gente sabe, são os valores regentes na nossa cultura. Né? Então, a gente realmente só uma dimensão espiritual da libido mesmo para conter isso aí. Olha, uma afirmação de Buda. Essa nossa existência é transitória, como as nuvens de outono. Ver o nascimento e a morte dos seres é como olhar os movimentos de uma dança. Uma vida é como um clarão de um relâmpago no céu, rápida como uma torrente que se precipita montanha abaixo. Transitoriedade. Passagem. O velho Heráclito, que eu também sou apaixonada por ele, diz: o arco tem por nome a vida e por obra a morte, na nossa essência. Então, quanto mais a gente vai se preparando para isso,
Aceitando isso, eu acho que a gente se insere na dinâmica da vida e do envelhecimento de uma forma mais light, de uma forma mais tranquila, porque a gente passa de temer a única certeza que nós temos, que é que vamos morrer. Única certeza, não tem outra. E a gente quer negar, não quer nem olhar, não quer nem ouvir falar, né? Ó, ó o macaquinho. Lembra daqueles 3 macaquinhos da filosofia oriental, né? É isso aí. Tem um filme muito lindo que vocês já devem ter assistido, e se não assistiram, vale a pena assistir outra vez, que é Dom Juan de Marco. Esse filme é lindo também, né? E os gregos já têm lá, né, no mito, aquele que anda assim, assado, roró, roró. Quem é? O homem. A gente está assim, quem é? Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Eterna interrogação. Então, do nascimento à morte, nós estamos vivendo, buscando decifrar esse enigma. Falta de sentido na vida é uma doença da alma, cuja completa extensão e completa importância a nossa época ainda não começou a compreender. A sabedoria é o acordo do nosso pensamento com as imagens primordiais do inconsciente. Se o nascimento do homem é prende significação, por que é que a sua morte também não será? Adélia Prado, bonitinha, a mineirinha caipira, fala assim: pode-se compreender de novo que esteve tudo certo o tempo todo e dizer sem soberbo horror em sexo, morte e Deus, que eu penso invariavelmente todo dia. Olha que legal. Ela está ligada ao prazer, né? A morte e Deus. É isso aí, do elementos, é como se fosse. É, não é um tripé, mas é quase que os dois, é o sexo, a morte e Deus, porque não tem como separar um pouco esse questionamento da vida, né, de Deus e a morte. Então é isso tem que se fazer presente. E se não se fez até então, eu não precisei da metanoia para começar a viver isso. Eu vivi desde criança, por isso que eu falo, eu sou privilegiada, como muitos, né? Mas para aqueles que não tiveram esse chamado, a metanoia, a meia-idade começa a ser a época desse chamado. Existência espiritual, morte e consciência. Na qualidade de médico, diz Jung, esforço-me por fortalecer a crença na imortalidade, especialmente quando se trata de pacientes idosos que se defrontam com esse problema de modo mais imediato e premente. A morte não é o fim, mas uma meta. E a vida se encaminha para a morte, passado o meio-dia, pois só aceitando as coisas poderemos assumir uma atitude perante elas. Sabedoria que está no segredo da flor de ouro. Sermos capazes de estar abertos tanto para as forças da vida quanto para as forças da morte. Então, isso aí é outra forma de aceitar a união dos opostos, né? O sentido da minha existência é o de que a vida colocou uma questão para mim, ou inversamente. Eu mesmo sou uma questão que é colocada para o mundo e eu devo comunicar a minha resposta. Olha que bacana, né? Essa responsabilidade desse comprometimento consigo e com o outro. Eu gosto dessa imagem também, né, que a lua não chora quando o sol nasce, nem o sol chora quando a lua aparece. É a vida, é o ciclo da vida. Einstein diz: o homem que não tem olhos abertos para o invisível passará a vida inteira sem ver nada.
inverte-se a parábola, né? Na meia-idade e nasce a morte. Vida e morte devem manter em tua existência o equilíbrio. Correto é o que mantém o equilíbrio, incorreto é o que destrói o equilíbrio. Equilíbrio é vida e morte ao mesmo tempo. Da perfeição da vida faz parte o equilíbrio com a morte. Olha que lindo, da perfeição da vida faz parte o equilíbrio com a morte. Quando aceito a morte, reverdece a minha árvore, pois a morte intensifica a vida. É aquilo que a gente já viu, né? Quando a gente, pessoas que têm anúncio de doença, meu Deus, muda tudo. Se me concentro na morte global, meus botões se abrem. Quanto nossa vida precisa da morte. Vida, na realidade, eu gosto mais de nascimento e morte, não de vida e morte, né? Nascer, Jean-Yves Leloup também é um pensador maravilhoso. Nascer, florescer e morrer. Mas não sem antes ter vivido, mas não sem antes ter amado. Carpe diem, memento mori. Os templos, né, medievais, eles tinham sempre, em toda a entrada dos templos, dos monastérios e tudo mais, tinham sempre essas duas placas. Carpe diem, aproveite o dia, memento mori, mas lembre-se que você vai morrer. Olha que coisa linda. A gente está sempre, né, nessa díade. Não se pode viver só com pensar prévio ou só com prazer, né? Olha o que Jung fala dessa mesma coisa. Tu precisa dos dois. Não podes ficar ao mesmo tempo no pensar prévio e no prazer, mas deves ficar alternadamente no pensar prévio e no... Olha o erro. Obedecendo às leis respectivas, ou seja, infiel ao outro. Uns preferem o pensar e baseiam sobre ele a arte da vida. Exercitam sua arte, a sua cautela e perdem assim o prazer. Por isso são velhos e têm um rosto severo. Aí está falando do velho negativo, né? Outros amam o prazer, exercitam o seu sentir e vivenciar. Perdem assim o pensar. Por isso são jovens e cegos. Tu encontras verdade e erro em ambos. Esse Jung é demais, né, gente? Não é apaixonante? Eu sou apaixonada, apaixonada. Repita esse outro slide, que eu acho também muito legal. Amar cura e não amar gera amargo. Fazer uma mudança na sua vida assusta, mas você sabe o que assusta mais? Lamentar-se não tê-lo feito. Então, a metanoia pode ser uma época muito legal na nossa vida para nós fazermos essas ressignificações, essas mudanças. Aí, é um diálogo do Hillman. Eu pus uma coisa aí que o Jung tinha falado também, mas eu tirei porque já tem, então eu expando muito, né? Mas olha que legal, numa entrevista lá. Como é morrer, né? O entrevistador pergunta. Um esvaziamento. A primeira coisa a fazer é esvaziar-se. Mas poderíamos perguntar: o que é e onde está vazio? O vazio está na perda. E o que se perde? Eu não perdi no senso comum da palavra perda. Não, não há perda alguma nesse sentido. O que há é o fim da ambição, o fim daquilo que nós mesmos costumamos cobrar de nós mesmos. Isso é muito importante. Não nos cobramos mais nada. Começamos a nos esvaziar das nossas obrigações, de nossos vínculos, das necessidades que acreditávamos importantes. E quando tudo isso começa a desaparecer, resta uma enorme quantidade de tempo. E depois, então, até o próprio tempo começa a escorregar entre os nossos dedos, devagar, até que se vai. Então, vivemos sem o tempo. Que horas são? São as 9h30 da manhã ou da noite? Não sei. Lindo também nessa
Declaração do Hillman, já velhinho lá, bem terminalzinho já. Tem um outro filme que eu recomendo, que para mim é uma lição de vida, maravilhoso, Antes de Partir. E o Jung, em Memória, Sonhos e Reflexões, diz: o conhecimento ou a intuição do fim de todas as coisas deram-me a coragem de procurar novas formas de expressão. São as ressignificações da vida. Aquilo que até então julgava amar e não poder viver sem, não é mais valor para mim. Muda. O conhecimento ou a intuição do fim de todas as coisas deram-me a coragem de procurar novas formas de expressão. Esse filme é imbatível, tem que assistir. E é muito lindo que eles viajam, é uma história linda, mas aí, olha que coisa linda essa mensagem, gente. Eles pararam nas pirâmides do Egito, né? Eles foram correr mundo. E diz que na tradição egípcia, olha que lindo, no céu, lá do outro lado, também tem balança. Olha que bacana, todo lugar tem balança. Só que lá, olha o que eles pesam: o coração. E as duas perguntas que são feitas à alma que ela chega é: você encontrou alegria em sua vida? Sua vida trouxe alegria a outras pessoas? Gente, olha que coisa linda! Para nós, de fato, nos abrirmos para essa dimensão. Então, que cada um possa refletir, tá bom? Então, a morte, segundo o velho Jung, eu gosto dessa imagem, né, Davis? É o coroamento do processo de individuação. Coroamento desse processo de nos tornarmos, de fato, aquilo para o qual nascemos. Para o homem, a questão decisiva é esta: você se refere ou não ao infinito? Tal é o critério da sua vida. Finalmente, só valemos pelo essencial, e se não ascendemos a ele, a vida foi desperdiçada. Você se refere ou não ao infinito? E se de fato nós não encontramos essa resposta, a vida foi desperdiçada, na visão de Jung. Mas aquele que nega avança para o nada. O outro, o que obedece ao arquétipo, segue os traços da vida até a morte. Certamente um e outro estão na incerteza, mas um vai contra o instinto, enquanto o outro caminha com ele, o que constitui uma diferença e uma vantagem para o segundo. Então, quanto mais nós integramos, né, a única certeza da vida, que é que somos terminais, né? Que uma hora a gente vai. E uma outra coisa que acontece muito também na metanoia é que, geralmente, quando as pessoas estão entrando na meia-idade, né, nos 40, 50, etc. e tal, os pais estão morrendo. Então, a morte também começa a se fazer mais presente na vida das pessoas, porque em torno de nós as mortes começam mais a acontecer, né? E à medida que as mortes começam mais a acontecer, a gente tem que fazer esse confronto, a gente tem que começar também a se questionar sobre a própria finitude, né? Eu vou fazer marketing, gente, mas é porque Jung, mas também não estou ganhando mais nada, já está tudo no sebo. Um livro também, ele é bem bom, que são junguianos que escreveram, que é Espiritualidade e Finitude. Na época que eu organizei o livro, eu queria colocar espiritualidade e morte. Os colegas não quiseram. Não vai vender, Du, se puser a palavra morte, não vai vender. Aí eu mudei, né? Eu falei espiritualidade e finitude, porque realmente a palavra morte assusta, né? Mas quanto mais a gente pode interagir com ela, lidar com ela, eu acho que é mais fácil, né? É mais fácil a gente viver.
A vida é um processo energético e, como tal, um princípio irreversível e dirigido para um objetivo, que é um estado de repouso. A vida é teleológica por excelência, é a busca intrínseca em direção a um objetivo. Todo processo busca o seu fim, e a meta da vida é, portanto, a morte, que é o coroamento de uma vida. Coroamento de uma vida, e não algo a ser negado. A vida plenamente vivida é o melhor preparo para a vivência da morte. Gente, essa última frase do Jung, para mim, ela diz tudo. A vida plenamente vivida. E a vida plenamente vivida é principalmente aquela em que a gente se aceita nas suas contradições de origem e do outro com quem a gente convive, ou dos outros, né, com os quais convivemos. É o melhor preparo para a vivência da morte. É a vida plenamente vivida. Então, fiz o que foi possível. Eu não sei, eu não falei aqui não, mas eu gosto muito lá do Cervantes, né, no Don Quixote. E mais ou menos finalizando, ele tem uma expressão que eu acho fenomenal. Eu ganhei a maior das batalhas, porque eu tirei o melhor de mim. Gente, isso é fantástico. Eu tenho um paciente, ele está fazendo uma mega prova aí para uma mega coisa, rarará, e ele está estudando feito um condenado, estudando. Outro dia eu falei essa frase do Cervantes para ele, falei, meu filho, você está dando o melhor de você, é impossível estudar mais. Então, você está ganhando a maior das batalhas, você tirou o melhor de você. Eu acho que é essa consciência que nos apazigua, não é? Não é eu ganhei ou eu perdi o campeonato. É o que eu fiz comigo, com os meus dons, com a minha potencialidade de vida, né? Então, a consciência que a gente tem de ter tirado o melhor da gente, eu acho que é a maior riqueza. E não é fácil. Buscar o essencial e deixar o supérfluo. E aí eu acho que o Raul Seixas é um junguiano, adoro ele. Tem gente que passa a vida inteira travando uma inútil luta com os galhos, né, com a periferia, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. É o ego e o self. Né? Então, o que Jung está nos propondo é que na metanoia, cada vez mais, nos conecte com a nossa matriz germinal, que ela é matriz e nutriz do nosso processo de vida, né? Eu gosto muito do nosso impressão digital, única no mundo. Pô, o Jung foi muito genial, ele falou que cada um de nós é único, não se repete, tem esse DNA psíquico. O Vem era muito danado, né? Ainda bem que a gente gosta dele. A carência de sentido impede a plenitude da vida e significa, portanto, doença. O sentido torna muitas coisas, talvez tudo, suportável. Se compreendermos e sentirmos que já nesta vida estamos relacionados com o infinito, os desejos e atitudes se modificam. Então, nessa tessitura da vida, do nascimento, né, da infância à velhice, a grande interrogação se coloca. Certezas absolutas, muito difícil, mas essa convicção que nos nutre de que a gente está relacionado a algo maior, por isso que essa dimensão, Jung vai falar que na metanoia é muito importante essa dimensão espiritual, né, de encontrar um sentido, uma ligação maior com essa espiritualidade para nos dar sustentação. Sabia que ia morrer, sabia que morreria, mas tinha descoberto também o que eu fazia viver.
Isso que é importante, né? O que me move, o que me motiva, o que me leva a esse esperançar no meu cotidiano, independente da minha idade. Isso é fundamental. E o Guimarães Rosa, nesse grande sertão nosso aí. É isso aí, né, gente? Com Deus existindo, tudo é possível, sempre um milagre é possível, o mundo se resolve. Mas se não tem Deus, a gente fica perdido no vai e vem, e a vida é burra. Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Então, quando Jung vai falar que o confronto com a finitude e a morte vem muito realmente através desse questionamento das origens e dos fins, e não tem como o Deus se fazer, a espiritualidade, seja lá onde você vai encontrar, para nos dar sustentação. Então, essa frase do Guimarães Rosa também acho muito boa. Sem ele, fica perdido no vai e vem da vida, é burra, mas com Deus é menos grave, a gente descuida um pouquinho, mas a gente sabe que no fim dá certo, né? Quer dizer, vai, deixa acontecer. Atrofia espiritual. Desespero, violência ou obsessão pela saúde, porque outra coisa também vira obsessão pela saúde, né? De todos os meus pacientes que tinham ultrapassado o meio da vida, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse a atitude religiosa. E nenhum se curou realmente sem ter readquirido uma atitude religiosa própria, o que evidentemente nada tinha a ver com a questão da confissão, né, ou do credo religioso, ou com a pertença a uma determinada igreja. Então, a espiritualidade é diferente da religião. A espiritualidade é essa conexão com o fundamento maior da vida. E as religiões são as explicações que cada um busca dar para isso, né? E não tem certo e nem errado, o importante é que satisfaça as necessidades individuais de cada um de nós. Elas voltaram a si mesmas, puderam aceitar-se, foram capazes de reconciliar-se consigo mesmas e, assim, se reconciliaram também com as situações e acontecimentos adversos. Quer dizer, a espiritualidade conectada em nós nos faz isso. A aceitação, a reconciliação consigo mesma e a aceitação da vida, das situações, das pessoas e até das situações adversas, porque é assim que é. É um conceito que eu já falei um pouquinho antes, eu acho que eu não voltei a falar dele, que é maravilhoso, do Nietzsche. Ele chama amor fati, amor aquilo que é. Não adianta. Ah, morreu, me deixou, ororó. A gente sofre, a gente chora, né? Isso é o emocional, mas a gente tem que acreditar assim, aconteceu, é assim que é. Qual o sentido disso na minha vida? Então, as situações adversas muitas vezes nos trazem para essa possibilidade de ressignificações maiores. Fim de linha? Finalidade que dá sentido da minha existência? Assim como o jovem neurótico teme a vida, o velho recua diante da morte. Não tem como. Isso é fator de amadurecimento, de crescimento, de aceitação da vida. Eu amo essa imagem, olhem para ela, vê o que ela suscita em vocês. Para mim, ela é fantástica. Eu estava pensando aqui agora no Marcos, né, quando ele fala da imaginação ativa, né, Nina? Uma imagem dessa deve provocar 1000 situações. Então, sede passantes, eterna Páscoa. Isso é o Jean-Yves Leloup que fala muito, muito disso, que a vida é uma eterna Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é passagem.
da escravidão para a liberdade, daqui para lá. A nossa vida é uma eterna Páscoa, somos passantes. E quanto mais nós temos essa certeza de que a vida é uma eterna Páscoa, de que nós somos passantes, a gente aprende a fluir na corrente do tempo, a não querer fazer ancoragens e margens, né? Flui, navega. Deixa acontecer. Vuvei. Vuvei é uma expressão oriental que é tudo passa, né? Tudo passa, tudo passa. Sede passantes, eterna Páscoa. Então, quanto mais a gente tem isso, essa consciência internalizada, eu acho que a vida fica mais fácil. Tudo está ligado, tudo tem sentido. Por trás das coisas visíveis, a força, presença. E eu estou encerrando, eu tenho a outra parte que eu coloquei que talvez não desse, eu acho que não vai dar, acho que a gente vai parar por aqui. É do livro vermelho. E essa imagem também eu achei fantástica. O forte tem dúvida. Todos nós temos dúvida. A vida é uma interrogação. Às vezes eu coloco uma exclamação, daqui a pouco eu torno a fazer uma outra interrogação. Então, o forte tem dúvida, mas a dúvida possui o fraco. Então, gente, que a gente procure fortalecer esse nosso eguinho para a gente fazer esses confrontos fundamentais da vida, né, dos opostos e do confronto com a finitude e a morte.